Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a neuromielite óptica. Já comentei para vocês, aqui tem vídeo no canal falando da neuromielite óptica, mas alguns pacientes, alguns colegas perguntaram de novo, pediram para eu falar de novo dela. Principalmente a diferença entre neuromielite óptica e esclerose múltipla, que são doenças totalmente diferentes, ok? Ambas são doenças autoimunes. O que é isso? Células de defesa do nosso organismo acabam atacando uma estrutura do nosso corpo. No caso aqui da neuromielite óptica, é o que a gente fala que é o pé dos astrócitos, tá? Que é o receptor de aquaporina 4. Opa, que palavrão é esse, Leonardo? Aquaporina 4. Para que serve esse receptor de aquaporina? Ele controla a entrada de água para dentro da célula. Tá? Principalmente no sistema nervoso central, é o aquaporina 4, que está em várias localizações. Tá? Na medula, no nervo óptico, tem muito receptor de aquaporina 4. E quando eu tenho esse anticorpo, ele se liga nesse receptor e impede que o anticorpo funcione, que o receptor funcione. Então não controla a entrada de água dentro da célula. A célula, o que acontece então? A água começa a entrar, ela começa a engurgitar, ficar gordinha e ela explode. Literalmente, tá? Ela morre. Então eu tenho um quadro de necrose. Então, a neuromielite óptica é uma doença autoimune que eu tenho a produção de anticorpos chamado aquaporina 4 contra esses receptores, que no final vai levar a essa lesão do astrócito inicialmente, tá? E em seguida do neurônio. O que é o astrócito? É uma célula que está dentro da nossa cabeça que segura, né, que ele sustenta o neurônio. Tá? Então ele se liga num negócio que a gente chama barreira hematocefálica, que divide o sangue do cérebro, né? Ele se liga ali e segura o neurônio também. Então o processo inflamatório inicial é no astrócito e depois acaba sendo no neurônio. Aí eu já dou um ponto para os colegas médicos aqui também, claro, para os pacientes que têm neuromielite óptica, para pessoas, amigos que têm pacientes com neuromielite óptica. Quanto mais rápido iniciar o tratamento, menor é a lesão. Por quê? O processo inflamatório começou no astrócito, ainda às vezes não lesionou tanto o neurônio. Se eu paro esse processo inflamatório, eu diminuo a lesão neuronal, melhor prognóstico, ok? Então, reconhecer os sintomas da doença e tratamento precoce ajuda no prognóstico, tá? Isso é importante. Então, de novo, se vocês têm algum amigo que tem neuromielite óptica, ele não está seguindo aqui o canal, pede para seguir. Converse, porque eu explico coisas interessantes que é importante para ele. Quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento, melhor. Ah, tem alguém curioso sobre neuromielite óptica? Encaminha também, legal, vamos lá, vamos conversar. E se tiverem dúvida, perguntem aqui, ok? Quais são os sintomas da neuromielite óptica? Pode acometer principalmente o nervo óptico, né? Por isso neuromielite, tá? O nervo óptico, neuromielite óptica, perdão, nervo óptico, e a medula principal, mas tem outros lugares também. Quando acomete o nervo óptico, a lesão costuma ser grave, o paciente perde a visão, tá? Ou ele fica muito embaçado, enxerga luzes só, tá? Diferente da lesão na esclerose múltipla. Eu já vou fazer alguns comparativos. Na esclerose múltipla, a lesão é menor. O paciente não costuma ficar cego, raros casos ele vai ficar cego. Às vezes no paciente com esclerose múltipla ele tem um negócio que chama de escromatopsia. Nossa, que palavrão é esse? Ele perde a visualização de cores. Então, por exemplo, o principal é o vermelho. Então ele para de enxergar vermelho e acaba vendo tudo verde, tá? Então o paciente vai falar que não está enxergando tudo meio esverdeado. Isso chama de escromatopsia. Isso na esclerose múltipla. Na neuromielite óptica não, ele costuma ficar cego ou, de novo, vai enxergar luzes só, vai ter uma perda visual muito grande. E nessa neurite óptica ele costuma também ter dor retroocular. Então na hora que mexe o olho, ele, além da perda de acuidade da visão, ele tem dor também atrás do olho, ok? Então é um quadro mais grave quando comparado com a esclerose múltipla. Na medula também costuma ser um quadro mais grave. A lesão na esclerose múltipla costuma ser pequena, tá? Pode ter perda de força sim, tá? Mas no paciente com neuromielite óptica é uma lesão grande, pega a medula toda e ela costuma ser extensa. Então, o paciente vai ficar, se pegar quadro torácico, né, vai perder a força nas pernas, às vezes zerar a força dele.
Se pegar um quadro cervical, pode perder força nas mãos e nas pernas também, que a gente chama de tetraparesia, uma tetraplegia. Então costuma ser casos bem mais graves quando comparado com a esclerose múltipla. Vai ter perda de esfíncter, então ele não vai conseguir controlar a urina e para evacuar também, tá? Então, de novo, quando comparado com a esclerose múltipla, o surto costuma ser muito mais grave. Tem alguns outros sintomas. Então, por exemplo, soluço incoercível. O que é isso? O paciente começa a soluçar sem parar. Tá? Fica 1, 2, 3 dias. Pode ser um primeiro sintoma de neuromielite ótica. Vômitos também. Tá? Vômitos incoercíveis. Pode ser também um sintoma de neuromielite ótica. Vamos fazer um parênteses. Não é que você começou a soluçar, eu já estou com risco de ter neuromielite ótica. Não, neuromielite ótica é uma doença rara, tá? É em torno de 3 a cada 100 mil habitantes. Então é uma doença rara. Esclerose múltipla é de 12 a 18. Então é uma doença rara, mas um pouco mais comum que neuromielite ótica, tá? Mas, se o paciente está tendo soluços incoercíveis 2, 3, 4 dias, um dos pontos que a gente tem que pensar na neuromielite ótica, tem que descartar, ok? Mas a maioria não vai ser soluço por outras causas, tá? Às vezes comeu demais, sei lá, ficou com o estômago ali esvaziando, um esvaziamento mais lento, então pode, que é o mais comum do que a neuromielite ótica, mas soluços incoercíveis é um dos sintomas que a gente tem que chamar de alerta para o paciente com neuromielite ótica, tá? Principalmente no paciente já com diagnóstico, começou com soluços incoercíveis, eu tenho que pensar que pode ser um surto, ok? Outros quadros, então, como por exemplo narcolepsia. Narcolepsia é uma doença do sono, que o paciente tem sonolência diurna excessiva, ele dorme muito, onde ele está encostando, ele está dormindo, tá? Claro que quando eu afasto outras doenças, como a apneia do sono, que tem vídeo aqui no canal comentando. Afastei a apneia do sono, outras causas, às vezes medicamento, eu tenho que pensar um diagnóstico na narcolepsia. E narcolepsia no adulto, uma das coisas que a gente tem que pensar é neuromielite ótica, ok? Temos tratamento eficaz. Desde 2020, até 2020 não tinha nenhum tratamento on-label. O que é isso? Na bula. A partir de 2020 nós temos 3 tratamentos já disponíveis no Brasil. O problema é o acesso a ele, tá? Que são remédios caros. Inclusive tem um tratamento que é um surto a cada 80 anos. Imagina, se uma pessoa teve o diagnóstico com 40, 50 anos, se ela tiver um surto depois de 80 anos, ela está com 130 anos, é uma cura quase. Tá? Para mim é uma cura. O grande problema é o acesso. O remédio custa mais de 1 milhão. E hoje, com o tema 6 lá do Supremo Tribunal Federal, dificultou muito o acesso das medicações. Tem um vídeo no canal aqui falando sobre isso também, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada para ter ideia do que é esse tema 6. Então, isso é o problema. As entidades de neuromielite ótica estão brigando, tá? Junto com vários colegas médicos também, a ABN, o BCTRINS, o grupo do BCTRINS, para fazer um protocolo para neuromielite ótica, que hoje a gente não tem. A gente não tem protocolo para neuromielite ótica. Então, para o Ministério da Saúde, esses pacientes são invisíveis e isso é ruim. E a gente precisa de um protocolo para ter facilidade no acesso. Hoje, por exemplo, se eu começo o tratamento, que eu falei, o tratamento precoce é o quê? Quando eu estou no surto. Corticoide e principalmente a plasmaférese, que é o tratamento ouro. Depois eu tenho que deixar um profilático, um remédio que evita para ter novos surtos. E eu não tenho. Um que a gente usa bastante, que é mais barato, é o rituximab, mas não tem na rede. Então tem que fazer cartas enormes para a DRS, que é o Departamento Regional de Saúde, solicitando a medicação. O último que eu pedi está demorando 8 meses. Para ver a dificuldade. Imagina um paciente ficar sem tratamento 8 meses. O risco que ele tem. Às vezes ele abriu um quadro com nervo óptico, aí ficou cego, ele tem o risco de ficar na cama. Então, olha a dificuldade. E o rituximab não é um remédio tão caro. Em torno de 2.000 e poucos reais a cada 6 meses. Então, são 4.000 reais por ano. Se o paciente tem um surto, ele vai ter muito mais gasto para a saúde, vai ficar aposentado. Então, é muito pior. Então, acho que a gente tem que colocar isso na balança, tá? De qualquer jeito, fica a dica aqui, a diferença entre neuromielite ótica e esclerose múltipla. São doenças totalmente diferentes. A neuromielite ótica, eu sei a cara dela, eu sei o focinho e o rabo. O que eu quero dizer? Eu sei qual que é o anticorpo, que tem um anticorpo específico, que consigo dar o diagnóstico através dele. Eu tenho um tratamento específico, um tratamento de alta eficácia, um surto a cada 80 anos. Olha que loucura, tá?
bom demais, né? Loucura, estou querendo dizer bom demais. Problema que ainda não tenho facilidade o acesso a essa medicação, tá? Mas fica a dica para a gente brigar, para tentar tirar a invisibilidade desses pacientes para o Ministério da Saúde, mostrar a importância do tratamento precoce da neuromielite ótica, ok? Grande abraço, se tiverem dúvidas, perguntem aqui, enviem esse vídeo para um amigo de vocês para saber o que é neuromielite ótica e a diferença entre as doenças, ok? Grande abraço e vejo vocês semana que vem, hein? Até mais!